segundo Samuel 21, verso 1 apenas, para a gente pensar, a partir da meditação da palavra de Deus, nesse texto, que ele pode nos ensinar de uma forma até bem especial também sobre oração. Mas ele tem muita coisa que nos ensina quando nós vemos todo o contexto, as profundezas de Deus aí. Diz assim: e houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano. Na outra tradução diz consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Um texto bem pequeno, e uma oração e resposta de Deus, Ele é bem objetivo, e é interessante, meus irmãos, que nesse texto tão pequeno tem uma história enorme, que considera mais de um século, com certeza mais de um século, irmãos, eu diria que uns 4 a 6 séculos, chutando sem calcular muito bem agora. Essa história aqui, o que aconteceu aqui em Glória, que Deus está falando aqui. E isso me chamou muita atenção, porque na palavra de Deus existem inúmeros textos em que Deus deu alguma ordem e ela foi desobedecida, e depois vai acontecer aquilo que Deus falou, caso isso não seja feito, isso vai acontecer séculos depois, mas várias histórias assim. E faz o que? Nos lembra que Deus não esquece das coisas, porque para Deus é o presente. A mesma história, em termos de tempo de lembrança de Deus, quando Deus chama Abraão e fala com ele que ele seria pai de uma grande nação, numa condição impossível humanamente, porque Abraão, a mulher de Abraão era estéril, não havia perspectiva, e Deus fala assim: olha, depois de, quando ele vai contando para Abraão como seria, ele fala: vocês irão para o Egito, e depois de 430 anos, vocês serão tirados de lá. O que acontece? Depois de 430 anos, o povo sai do Egito. Abraão não via nada disso, ele via pela fé. Jacó, o neto de Abraão, é que vai para o Egito com a sua família em tempos de fome. Passa o tempo todo lá. Eu estou falando isso para mostrar que há uma oração e há uma resposta e há um motivo, porque Deus permitiu o que Ele permitiu. Havia bastante tempo, meus irmãos, que Davi, ele era rei ali em Israel. Já não é no princípio do reinado de Davi, estamos bem para o final. Aqui no 2 Samuel, acho que 24, termina o livro e vai terminar o reino de Davi. Era um momento de tranquilidade aparente, porque Davi foi um homem de guerra, mas ele conquistou grandes territórios, ele ampliou o território de Israel, aquilo que as tribos não fizeram. Davi vai fazendo, conquistando, Deus vai sendo com ele, tanto que Davi se torna um homem de guerras. Deus fala que ele nem poderia construir o templo, não seria ele. Ele é um homem de sangue por causa de guerra, Então havia tranquilidade, mas nessa tranquilidade, diz o texto, que inicia-se um período longo de fome, e pelo que a gente percebe, passou-se os 3 anos, porque foi contado aqui, consecutivos, primeiro, segundo e terceiro ano de fome. A gente tem que pensar, meus irmãos, que em termos de prosperidade, o reino de Davi foi bom. Ele foi guerra, mas ele trouxe prosperidade para Israel. Israel cresceu e ele vai se consolidar com alta prosperidade no reino de Salomão. Tanto que Salomão vai ter muitas riquezas pessoais, mas o reino vai estar bem rico também. E eles tinham dinheiro para construir, dinheiro para montar um grande exército e todas essas coisas que normalmente um país, naqueles tempos, naquele lugar, fazia, como acontece até hoje. Aí chega, meus irmãos, um tempo então de extrema fome. E agora a gente tem que pensar assim, que em qualquer lugar do mundo, e eu imagino, aqui não fala que tem uma referência à água. Em Israel, ou qualquer lugar, a fome vem quando se cessa a chuva. Há alguns momentos nas Escrituras que Deus vai falar
Por exemplo, quando o filho de Davi ora, consagrando um templo a Deus, aquele lugar que ele construiu, ele consagra a Deus, e ele fala com o Senhor, né, se quando houver impedimentos, né, de chuva, que Deus agisse com providência. Deus é que removeria, né, a chuva. Mas Deus vai falar que ele responderia também quando o povo pecasse, ele endureceria o solo e como que tamparia o céu para não chover. Deus é o Senhor do tempo, é o Senhor de todas as coisas, né? Mas faltou água, meus irmãos. O que vem na sequência, normalmente, é a pobreza. Isso pode estar relacionado com o que aconteceu aqui. Então, por falta de chuva, possivelmente também faltou alimento. O texto não diz, né, que o problema era a água, mas a consequência é o que o texto quer mostrar. Houve fome por 3 anos. Contudo, meus irmãos, essa fome tinha como responsável direto o próprio Deus. Porque ele responde o porquê que ele fez isso para Davi. Quando Davi ora a Deus, ele fala com o Senhor: Senhor, estamos com 3 anos, está insuportável. O que aconteceu? Deus estava então por trás disso, e havia uma razão. O verso que nós lemos, ele diz que o rei Davi orou na sua consulta a Deus sobre o porquê da fome. Por que o país estava definhando, o povo também, junto com a nação que não produzia, né? A resposta de Deus ela foi bem clara: é por causa de Saul e sua família sanguinária que eu estou permitindo isso. E aí, a gente tem que pensar, né? Saul foi aquele rei que antecedeu Davi, e Saul, o reino dele é catastrófico, e é rejeitado por Deus, porque ele não age segundo Deus. Deus não está procurando homens perfeitos, Deus está procurando homens, sempre homens e mulheres, né, que desejam ser aperfeiçoados nas suas mãos. Homens e mulheres que se humilham diante de Deus, se colocam à disposição do Senhor. Essas pessoas Deus usa. São pecadores, mas Deus usa, né, os seus propósitos. E Saul foi esse homem que se recusou a ouvir Deus como rei de Israel, se tornou orgulhoso, soberbo, e a queda de Saul foi tão rápida quanto a sua ascensão ao trono, né? O que diz aí? O verso diz também que Saul matou os gibeonitas, e aí a gente precisa ir lá para trás para a história dos gibeonitas. Quem eram eles, os gibeonitas? Lá em Josué 9, a história é bem conhecida, se vocês devem ter lido com certeza. Nós temos o aparecimento desse povo de Gibeão diante de Josué e de Israel. Josué era o líder de Israel. E lá em Josué 9 aparece essa turma, uma turma de um povo diante de Israel. Por quê? Eles estavam caminhando para encontrar com Israel, e eles fizeram isso por quê? Porque eles ouviram falar que Israel já havia atravessado o Jordão, era um povo de vitórias, derrotou a cidade de Jericó, tão protegida na fronteira ali, depois seguiu para a cidade de Ai, derrotou, destruiu aquela cidade. Então, para ele chegou como está vindo aí um trator, um rolo compressor, e aí, meus irmãos, era muito comum, de fato, os povos olharem para o Deus do povo vencedor. Por isso que Deus exigia ser honrado. Porque quando Israel sofria uma derrota, e por permissão de Deus, o povo que vencia dizia: nosso Deus é um Deus vitorioso. Haja visto quando nós olhamos mais adiante, quando o rei da Síria, está me fugindo o nome, ele confrontou o rei Ezequias e o povo, e ele falava: me dá 1000 homens, 10.000 homens, que eu dou cavalo para todos eles montarem, porque vocês não têm tantos guerreiros assim.
E ele vai dizer também que o rei dele, o Deus deles, é um Deus que vai dar a vitória para eles. É aquele episódio que Deus age sem Ezequias mover uma palha. Estava passando fome em Jerusalém, cercado, passando fome e sede, e Deus permite a destruição, né? Deus age nisso, a morte de 185 mil guerreiros, soldados assírios que queriam destruir Jerusalém. Essas coisas, meus irmãos, para nós é impensável às vezes, mas Deus age quando Ele quer agir. Jamais o Deus de Israel, então, seria dito e falado lá na Síria, que ele foi derrotado pelo Deus da Assíria. Então, eles ouviram, os gibeonitas ouviram falar disso. Aliás, Raabe, chamada na própria Bíblia, a prostituta lá de Raabe, que recebe os guias, os verificadores antes de chegar em Jericó, a notícia que é espalhada é que vem um povo numeroso, um povo de guerra, por aí, um povo que saiu do Egito. É uma coisa, eu imagino aqueles tempos que as notícias chegavam muito demoradas, né? Quem eram eles? Eles vão encontrar com Josué. Eles moravam ali pertinho, né? Ouviram falar disso. Eles, meus irmãos, eles sabendo disso, eles ficaram com medo, esse povo dos gibeonitas ficaram com medo de Israel. O que eles fizeram? Bom, se nós formos ficar na nossa cidade de Gibeão e aos arredores aqui de outras cidades, eles vão matar a gente. Israel está muito forte, porque o Deus deles é um Deus todo-poderoso. Eles não falam isso no texto, mas já havia esse dito, né? A gente vê em Josué. Eles vão e eles se disfarçam, eles vão com vestes velhas, bem sujas, né? Roupas bem destruídas, sandálias gastas, arrumam tudo isso. Olha o que eles fazem? O pão deles todo borolento, né? Mofado. Por quê? Eles queriam dizer, chegaram para Josué e disse para Josué: olha, nós estamos vindo, somos nômades, estamos andando de longo lugar, de longa distância, e pararam diante dos líderes de Israel e falaram isso. E nós gostaríamos de ser acolhidos por vocês e sermos escravos de vocês. E o povo, os líderes de Israel ouviram, falaram: mas vocês, quem garante que vocês estão vindo de longe? E eles falaram: olha a nossa roupa, olha a nossa sandália, olha a nossa comida, está tudo praticamente vencido, né? Tudo está velho. E os líderes olharam e falaram: é verdade. Falaram: tá bom, podem conviver com a gente, não falar a quantidade de pessoas, mas é um grupo muito grande, e vocês serão escravos, e nós não os destruiremos. O que acontece, meus irmãos? Diz o texto lá que os líderes de Israel não consultaram o Senhor. E depois, quando eles andaram um pouco, descobriram que o povo era dali mesmo, morava ali pertinho. E não puderam fazer nada, eles não eram de longe. Fez acordo, poupou a vida deles, depois descobriram que eles moravam perto, foram obrigados a cumprir o acordo. Acontece então, cumpriu-se o acordo, quando as tribos chegam em Canaã e tomam posse de Canaã, e a divisão da terra de Canaã para as tribos, olha o que acontece. Benjamim é a tribo que vai ficar com essa parte aí do território. Coube a Benjamim essa parte onde moravam os gibeonitas. E adivinhe, né? Saul é originário da tribo de Benjamim. E aí, meus irmãos, é que entra esse entendimento, né? Lá em Josué 18, 25, você vai ver isso aí, tá? Que Benjamim era o dono daquelas terras, a tribo de Benjamim. E Saul, de fato, vai ser originário da tribo de Benjamim. E aí eles vão perseguir, os benjamitas vão perseguir, depois Saul, né, vai permitir, vão perseguir, isso aí bem antes, tá? Perseguir, expulsar esse povo, e eles ficam sem lugar, eles não acham lugar para ficar em Israel, e muito difícil para lugar nas redondezas. Mataram eles, mataram muitos deles, e os expulsaram para outros países, tiveram que fugir para outros países.
eles não se importaram com o acordo que foi estabelecido por Israel em relação a Israel, não se importou com o acordo. Deus então vai o que? Nos dias de Davi, igual eu falei, talvez 600 anos, estou chutando o que eu estou fazendo a conta, tá? E 600 anos depois, nos dias de Davi, ele vai trazer fome, para que por meio dela, Israel se lembrasse que estava pecando contra Deus, ao descumprir um acordo e infligir morte sobre o povo. Eles não podiam fazer isso. E olha, interessante, né? Deus sabe que os gibeonitas eram um povo que não o amava. Talvez alguns gibeonitas foram circuncidados, se tornaram judeus, mas não todos, era um povo pagão. Mas havia um acordo. E Saul permitiu isso, porque era a família dele, era o povo dele, era a tribo dele. Ele foi um daqueles que, com certeza, incentivou, e Deus fala que Saul foi sanguinário, matando os gibeonitas. E aí, meus irmãos, o que pode ter acontecido com certeza, quase com certeza, é que Davi também sabia disso, mas não deu importância. Davi sabia desse acordo, porque isso é histórico, isso fica, né? Mas também não deu importância. Então, de certa forma, eu não cometi o pecado, mas sou conivente com o pecado. Eu não sou o autor do erro, mas sou conivente. Eu me beneficio até, muitas vezes, do pecado ou do erro. Estou pecando do mesmo jeito. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós fazemos o que nós fazemos. É fruto de quê? Esse negócio que chegou até mim. Né? A gente ouve muito falar, estou vendo um negócio aí, ele é meio escuso, mas eu acho que pode, porque eu vou pagar por isso. Mas nem tudo é legal. Né? E nem tudo que é legal também é moral. Né? Um exemplo, um canal, sei lá, um canal pornográfico. Ele pode ser legal, porque você vai pagar por ele e legalmente você vai obtê-lo. Mas é moral? É uma coisa que a gente precisa olhar para isso com bastante cuidado. Não é moral. O resultado, sabe, se você ler o texto seguinte, né, posterior, Davi vai procurar os gibeonitas, pergunta o que pode fazer para reparar o problema, porque Deus respondeu a oração dele e vai reparar. É lógico que houve agora, como é que fala? Decapitação de cabeças. E eles pediram 7 cabeças da linhagem de Saul. Davi foi lá, selecionou 7, disse que poupou Mefibosete, porque era filho de Jonatas, e por promessa Davi protegeria o filho de Jonatas, a descendência de Jonatas, né? E o que vai fazer, de fato, vai acontecer isso, seria que Davi traz ele para o palácio. Houve reparação. Meus irmãos, o verso 14, nós não lemos, mas o final do verso 14 é muito interessante, que ele diz lá assim, depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. Olha que coisa maravilhosa. O que é esse favorável com a terra? Veio chuva, provavelmente se a chuva foi a causa da seca, né? Houve abundância e o sofrimento passou, a fome foi exterminada. Mas o que aconteceu para que a fome foi exterminada? Falado com Deus, ouviu-se Deus, Deus mostrou o pecado, houve confissão, arrependimento, houve correção e reparação. Deus abençoou. Por um lado, o pecado não confessado, Davi sabe muito bem o que significa isso, né? Traz um grande problema, uma consequência terrível. Mas, meus irmãos, o pecado confessado é uma bênção, um alívio, uma alegria, um renovo para a vida de quem o faz. Eu quero deixar, meus irmãos, algumas lições, pelo menos algumas que a gente pode imaginar sobre esse texto aí. Primeiro, Deus muitas vezes ele deseja nos alertar através de sinais nos tempos. São coisas evidentes que nós, quando nós olharmos, nós vamos definir muito claramente que Deus está mostrando para nós. Nós sabemos disso.
né? Então nós precisamos ouvi-lo, precisamos conferir sua palavra e aí corrigir, né? Isso mostra também para nós que muitas vezes nós confessamos a Deus nossos pecados, mas não vamos atrás do ofensor ou do ofendido, né? Seja financeiro, seja uma ofensa, né? De palavrão, sei lá, pode ser. Orar ao Senhor deverá ser nossa primeira atitude sempre. Porque alguns podem dizer, Davi demorou. Mas sim, pode ser que demorou, ele sabia do problema, eu creio que ele sabia. Mas como assim, é um problema político, tal, não vamos mexer nisso, já faz tantos anos, né? Mas é interessante que ele vai orar a Deus porque ele percebe que a coisa está ficando feia. Só Deus tem uma resposta para isso. E Deus vai falar e vai mostrar. E Deus aponta para a verdade que está acontecendo. Outra coisa, normalmente o Senhor responderá à nossa oração e nos mostrará o que fazer. Muitas vezes será algo conhecido por nós, mas às vezes negligenciado. No caso de Saul, não houve arrependimento. Possivelmente Davi, como eu disse anteriormente, não estivesse se importando com o problema para corrigir. Eu não quero dizer, irmãos, que tudo que nos acontece de mal fruto de pecado, essas coisas, mas é sempre bom a gente estar atento. Deus pode estar nos mostrando uma coisa para o nosso bem. Porque se percebam que isso aqui era uma coisa para o bem da nação. Por outro lado, olha que uma coisa não corrigida, um problema não corrigido, trouxe danos à nação. À nação. Então, Davi poderia até negligenciar: Senhor, eu posso fazer uma opção de coisas, mas isso não dá. Eu tenho negócios com os benjamitas, eu tenho acordo com eles, e eles falaram que a gente não pode, para a gente não mexer com isso, já é um ditado no nosso meio para não mexer nesse negócio, nessa fogueira. E não deve ter sido fácil politicamente, porque a tribo de Benjamim foi a tribo que mais resistiu ao governo de Davi. Então é fácil a gente começar a juntar os negocinhos, né? Ora, a tribo que deu dificuldade, que era a tribo de Saul, até Davi tomar posse e ter a aprovação dos benjamitas, demorou. E agora Davi vai lá e fala: tem que levar 7 homens da descendência de Saul para ser decapitado. Isso politicamente é difícil. Então não pensemos nós que é muito fácil a solução dos problemas. Requer de nós renúncia muitas vezes mesmo. Dói, né? É um corte em nós. É dolorido. Mas é o que Deus pediu. Vai e corrige. Deus sabia o que ia acontecer. Mas Deus não falou para Davi: olha, vai lá, pega lá. Não foi Deus. Vai lá e corrige. Quando chega lá, ele conversa, e a correção envolvia isso. E aplacou a ira de Deus sobre Israel no sentido da fome. Também, nada passa desapercebido aos olhos e conhecimento de Deus. Então, aquilo que eu falei no começo: séculos para Deus, meus irmãos, é como um dia. 1000 anos é como um dia. Então, Deus não se esquece. Eu acho assim, aquele que vem à nossa memória, nós não podemos varrer para debaixo do tapete. É difícil, né? Nós somos tendenciosamente capazes de esconder pecados. É tendência do ser humano. E muitas vezes nem lembrar também, de fato. Mas Deus tem os meios que Ele nos lembra, né? Nos lembra dessas coisas. Melhor do que a gente passar por esse caminho tão dolorido, é nós tomarmos cuidado. E a cada momento que nós sermos ofensores diante de Deus, alguém, alguma coisa, alguma situação, a gente tomar esse cuidado de corrigir, né? Financeiro, seja o que for. Finalmente, também, quando nós confessamos pecados a Deus e reparamos os erros cometidos, Deus se torna favorável a nós. Isso que o texto nos ensina. Aqui não tem nenhuma novidade, porque aqui mostra de fato o caráter de Deus, mas é interessante como mostra também a ação do homem diante de Deus.
O homem que tem a Deus, ele vai buscar isso aí. Muitas vezes vai doer, vai ser difícil. Normalmente, meus irmãos, tudo que envolve atender à vontade de Deus nos é custoso inicialmente, mas é prazeroso ao longo da vida. É aquela história, né, que você quer ter um tempo de um êxtase, uma alegria grande, né? Uma coisa bem assim pessoal, e você ser satisfeito por pouco tempo, você tem que se vingar, porque vai te fazer uma alegria momentânea e um êxtase momentâneo. Mas, que a Bíblia diz, né? Quer ter uma felicidade, uma alegria para sempre? Perdoa. É assim que Deus trabalha com os seus filhos, conosco, né? E Deus nos ajude, meus irmãos. Eu sou o primeiro a estar falando assim com Deus, para que Ele tenha misericórdia e me ajude. Mas que nós possamos aprender, né? Não podemos ficar em dívidas diante de Deus, daquilo que nós temos ciência, daquilo que nos é claro, daquilo que nos é evidente. Claro que não é assim, né? Davi teve essas experiências terríveis e ele narra isso para nós de uma forma profunda que a gente quase que inimaginável, né? A dor e o sofrimento que ele sentiu no próprio corpo por causa disso. Então Deus nos ajude a tomarmos cuidado, não deixarmos as coisas para trás, aquilo que a Bíblia fala, né? Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, assim tudo se fez novo. Mas as correções, elas não podem ser julgadas para trás e esquecidas. Faz parte de nós corrigir. Nem tudo a gente consegue, lembra, faz, é possível às vezes algumas coisas. Deus sabe como conduzir cada coisa. Mas é importante que nós não estejamos desligados disso. Eu não vou contar aqui agora, acho que contei uma vez na igreja. Mas eu particularmente tenho uma história assim, de algo que aconteceu, passou anos. E já estava casado, a gente conversou, falei, Valéria, eu tenho uma dívida assim, assado, relacionada a isso. Eu não era cristão, não me lembro, mas acho que não era cristão. Mas é um erro que prometi. E eu sei que eu posso ajustar isso, vai me custar caro. Mas eu posso corrigir. A gente foi atrás. Eu dou graças a Deus, né, por isso. Mas Deus nos ajude, meus irmãos, a gente não deixar as coisas, principalmente na igreja, no nosso seio, na nossa família, né, no nosso convívio, enfim, a nossa vida é gente. Deus abençoe e nos ajude a lidar com as correções, os arrependimentos e perdões. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que nos abençoe.